Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Rabani e eu estou aqui com... Pedro, professor Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo aí, né? Claro. Cara, bem. Boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Eduardo Henrique. E o bom dia. Bom dia também. Eu sou do Crontra. Oi, meu nome é Luísa. Tá pensando em alguma coisa, Rabani? Só da vinheta. Pode puxar. Então, vamos lá, puxa. Oi, gente. Hoje o tema é vulnerabilidade racial e a gente sabe que é um tema bem delicado e que tem várias perspectivas, tanto sendo a educação, saúde e realmente a estrutura social como um todo. Então, hoje a gente tá com. Só pra fazer um disclaimer aqui bem legal, a gente tá com uma bancada de 4 pessoas aqui apresentando, a gente vai estar falando sobre vulnerabilidade racial, uma perspectiva de informações que a gente tem duas tendências assim bem tênues, né, que pode tanto estar partindo para uma parte positiva como para uma parte negativa, que é, primeiro, é o fato de achar que para falar sobre racismo é obrigado a ter preto na bancada, né, que é uma construção assim que inclusive entra numa ideia bem questionável, e não que não tenha que ter, porque tem que ter, mas que entenda que a participação em outros momentos tem que acontecer, né? A gente já teve até um episódio assim no ano passado e tal, quando o Yasmin, que eu gosto muito de chamar ela de coordenadora do marketing, mas ela... é porque tem uma piadinha interna. Mas o que acontece? Ela até jogou pra gente, né? Poxa, um episódio que era pra falar sobre racismo, aí a gente chama as pessoas pretas. Aí um episódio que era pra falar, sei lá, sobre economia. Não chama. Aí a gente não precisa chamar, entendeu? E aí é uma linha tênue muito assim, muito pesada. E o outro papo é de que, poxa, se a gente vai falar sobre racialidade, é sim importante a gente ter a demonstração de vivência, né? Que uma pessoa de pele branca não tem, né? Essa parte é bem importante. Lembrando que quando a gente fala sobre racialidade e a gente entra pro Brasil, tem uma questão colórica muito forte. Então, sei lá, eu posso construir uma informação aqui de que Laime, ela tá numa paleta social em que, dentro do colorismo brasileiro, ela é uma mulher preta, mas isso aí pode entrar para uma construção de identificação e tal, e todo esse drama que acontece. Como eu posso também falar da minha própria pessoa, que sou filho de mulher preta retinta, tenho o cabelo cacheado, blá 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 blá, todos os traços sociais, mas na velha informação da paleta social, né, que a gente usa muito a sátira, né, que é aquele desenho, a família da pesada americano, ele usa, né, que coloca-se, que é uma sátira bem assim, bem pesada, mas coloca dentro do processo de animação para ver se a galera entende, que é se é branco é herói, se é preto é criminoso, né, e aí entra nessa construção. Mas enfim, eu espero que a gente consiga tratar sobre o assunto da forma mais coerente e correta que a gente possa conduzir, né, até porque a gente se preparou para isso. Mas só fazendo esse disclaimer inicial para não ficar parecendo que a gente tá aqui do nada blasfemando, né, soltando Sim. informações por alto, né. Claro que a gente partiu de uma pesquisa para poder justamente jogar essa temática. E aí é isso, vocês podem dar o início real aí e começar a falar. Eu acho que a gente tem que começar realmente pelo início, né? A questão do tema. O que seria a vulnerabilidade racial, né? Que engloba várias etnias, né? E a vulnerabilidade racial, ela vai para vários âmbitos. Pode ir para a área dos empregos, do transporte, de várias áreas sociais, assim, da vida mesmo, do cotidiano. Isso nem sempre é apenas sobre a raça da pessoa, a etnia da pessoa. Pode variar também para cultura, para crenças e tudo mais. E isso daí tem se agravado bastante, né? Principalmente quando você vê que surgem novas culturas, surgem novas crenças e aí vai surgindo junto com elas o preconceito. Então sempre vai ter alguma discussão aqui ou ali, até num negócio que você nunca nem ouviu falar que existia, mas que estava muito repercutido na internet. Nossa, eu não sabia que existia tal tipo de cultura e tal pessoa foi excluída por conta dessa cultura dela. Então tem que tomar muito cuidado com isso no dia a dia, por conta desse preconceito que sofrem. E a gente tem que ter noção disso para também não ser preconceituoso com essas pessoas. A ideia da palavra vulnerabilidade, né? É a exclusão, né? A vulnerabilidade tem um trecho muito massa de Bagas do Blues, né? De Bluesman, que ele fala, né?
a estranha mania de achar que a maioria é a minoria, né? Que quando você fala sobre minoria não significa dizer de forma direta, né? Pode ser o menor grupo, e muitas vezes é o menor grupo em determinados espaços, mas minoria está associado à minoria política, né? Minoria de poder, minoria não é uma questão territorial. E, poxa, quando a gente fala do Brasil, por exemplo, é nessa linha mesmo, né? Já que o Brasil é dominado por pessoas brancas, né? E você tem uma construção étnica brasileira baseada numa pretificação muito forte, num indigenismo muito forte, quando a gente fala sobre a questão dos traços originais brasileiros, né? Essa chamada brasilidade, né? Que inclusive acho que isso gera até aquela... como é que eu posso dizer... aquela ideia de que o Brasil não é racista. Não sei se você já viu essa parada, assim, porque o Brasil é miscigenado e é Eu culturalizado. lembro que até em uma aula do senhor falou que muitas vezes o racismo do Brasil é pior do que o dos Estados Unidos. Porque o dos Estados Unidos, eles realmente deixam exposto. Eles deixam, tipo, claro, em evidência. O do Brasil não. O do Brasil, ele é, tipo, na encoita. É em um local de trabalho, em um local, tipo, por exemplo, algum shopping específico. Muitas vezes o do Brasil, ele é, digamos assim, mais doloroso porque ele não é falado diretamente. É mais pelas beiradas. A pessoa sofre em silêncio. Eu ia até puxar para o âmbito do racismo estrutural mesmo, que a gente sabe que esse problema da vulnerabilidade racial é enraizado desde os tempos coloniais e que ele afeta vários espaços. A gente sabe que tem o espaço da educação, da saúde, segurança e justiça especialmente, onde às vezes a cor da pele da pessoa afeta a decisão que a outra pessoa vai tomar. Eu até ia puxar aqui uma cena de referência do Family Guy, que é onde o personagem ele é abordado por um policial e o policial mostra uma paleta de cores do lado dele, onde ser branco ou ser mais claro pode passar, mas se for mais escuro não pode passar. Que é uma temática que realmente a gente vê a forma que os policiais, o setor policial, tem em seus casos de tratar pessoas diferentes por causa da sua cor de pele. Então a gente sabe que tem vezes que a pessoa nem cometeu o crime, mas já tem uma abordagem diferente porque aquela pessoa daquele lugar tem aquela cor, tem aquela aparência, aquele vestimento, já tem esse preconceito para abordar aquela pessoa de outra forma, mesmo sendo uma pessoa igual para igual. Talvez a pessoa nem cometeu o crime, não está fazendo nada, e só por causa dessa visão enraizada de preconceito, ela vai abordar de uma forma mais bruta, né? E eu ia puxar vários exemplos, mas tem vários exemplos brasileiros e alguns exemplos de outros lugares, como George Floyd, mas para exemplos brasileiros mesmos, temos até esses casos de abordagem em comunidades, que o policial entra lá e não importa as crianças que estão lá na rua, ele vai entrar lá abordando como chama? Já chegar batendo, especialmente mulheres e crianças que estão, tipo, nem a ver com a situação, estão lá brincando de bola, o policial chega lá, pega pelo braço. Tem, eu vou contar uma história que eu, né, vivenciei não, né, mas eu vi acontecer, que foi na comunidade lá perto de vários prédios. Fica na Ilha do Retiro, a comunidade de Caranguejo Tabaiares, e eles iam limpar uma parte da comunidade e construir um prédio. Só que os moradores queriam lutar porque eles estão destruindo a casa dele para fazer um prédio que não vai ser para eles. Então, só vai tirar uma parte que eles já estavam construindo. Iam construir uma horta, iam fazer uma parte muito legal e não conseguiram ganhar isso aí. E os policiais queriam afastar eles. Aí eles chegavam, puxavam as crianças tinham um campo nesse lugar. E eles diminuíram o campo, pegaram as crianças que estavam jogando bola, jogavam, empurravam, e dava pra ver, eram umas crianças de 10 anos, 9 anos, não tinha pra que ter essa abordagem com uma criança de 9 anos, e eram pessoas com um tom de pele mais escuro. E quando era pra falar com a gente, que era do instituto assim, eles falavam com mais respeito, falavam, não, a gente só tá fazendo o que é o protocolo. Mas não é protocolo nenhum você tratar uma criança dessa forma, né? Então acho que isso aí foi o que eu falei, e a gente pode falar de outras formas que esse racismo estrutural afeta nessa vulnerabilidade racial. Eu já vi também na internet, eu não sei se seria uma charge, mas era tipo um desenho que tinha um policial abordando uma criança branca, normalmente, tipo, falando normal. E quando foi uma criança de pele retinta, ele abordou como se fosse uma pessoa adulta, falando que já era bandido e tudo mais.
E minha mãe, ela trabalha numa escola, não é da prefeitura não, esqueci. Enfim, ela trabalha numa escola de bairro e ela fala muito que os alunos são muito, tem muita vulnerabilidade, assim, eles têm, por exemplo, eles gostam de coisa pouca, tipo, coisas que são simples pra gente, pra eles são coisas, assim, muito grandes. E ela já presenciou, assim, por exemplo, os meninos estavam brincando. E os meninos estavam brincando, um era o policial e o outro era bandido. E o menino imitou como se estivesse sendo enquadrado como um bandido mesmo, porque pra ele já era natural, botou na mão na cabeça e falou, passa, passa, passa. E às vezes isso pra eles já é tão natural que acaba sendo ruim, né? Porque eu acho que às vezes eles acabam crescendo rápido demais. Por conta dessa vivência, querendo ou não, que eles têm de muito racismo mesmo, assim, no dia a dia. Eu me lembrei aqui agora do que Rabani mostrou dessa cena, desse trechinho do desenho. Eu me lembrei que tem um jogo inspirado no desenho também de South Park. Sim, sim. Acho que vocês dois não já ouviram falar. E aí tem um jogo. E o jogo, assim no menu que você vai escolher a dificuldade, tem lá, dificuldade fácil, e aí tá a pessoa com a pele mais branca. E aí quanto mais difícil vai ficando a dificuldade, mais a pessoa vai escurecendo a pele. Isso daí pra você escolher no menu do jogo. Então isso assim, é um absurdo e muitos levam isso pra um lado muito na brincadeira, tipo, haha, que engraçado, olha só o que o jogo tá mostrando que quanto mais difícil vai ser a sua vida dentro do jogo, né, quanto mais difícil você vai jogar naquele cenário, mais escuro vai ficando sua pele, né? E ele até fala que essa cena não vai afetar o combate, só todos os outros aspectos da sua vida, quando você escolhe a pelagem preta. Mas, só pra poder explicar aí, né, o South Park ele já coloca na ideia de crítica social. Não, de crítica, não tá... Porque o South Park é um desenho daquela linha da crítica do besteirão americano, né? Que tanto os Simpsons, enfim, esses desenhos que são bem críticos, né? Eles trazem aquela linha do besteirão americano, que é uma nomenclatura que ficou famosa por filmes de sessão da tarde, aqueles filmes bem bestas, que demonstravam a vivência hollywoodiana, né? Aquela ideia amorosa, fofinha, blá blá, e aí o desenho ia lá para contar a realidade. E aí esse jogo, né, que inclusive minha esposa até joga esse jogo lá, e realmente a mudança de estrutura do jogo é muito pesada, assim, porque é literalmente, pronto, você estava andando na rua e você é um branco andando na rua, tá ótimo. E aí você é um preto andando na rua, você já tem que se desviar porque pode sofrer alguma situação. Né? E aí o jogo usa justamente de uma sátira. O problema é que, como é um jogo de uso coletivo, significa dizer que o indivíduo que está comprando, ele está disponível à interpretação que ele quiser. Né? E aí isso é os riscos, né? Por isso que é uma linha tênue. Porque o jogo está usando como sátira. Mas o comprador está usando como justificativa, como algo engraçado. Olha por aí como é difícil mesmo, sem ser o quê. Gente, entenda o fluxo do jogo, tá ligado? Entenda o que o desenho, por exemplo, está contando. O desenho foi perfeito na Covid-19, quando ele fala sobre fralda de queixo, né? Que era justamente aquela galera que usava fralda no queixo, que era a máscara abaixo da boca, abaixo da região que a máscara tem que estar, né? E aí o desenho ele tem essa construção, né? Bem pesada, bem incisiva, né? Porque assim, não mede muitas papas na língua. Mas só pra gente poder dar uma alinhada com algumas coisas, quando vocês falam da polícia, até bem, como é que eu posso dizer, não é arriscado, mas é um tema bem sensível, assim, que é pra não incorrer o risco da gente estar falando algo como se a gente tivesse assim, culpa da polícia, né? A gente tem culpa do sistema. Do sistema, exatamente. Não é a corporação, mas é a forma como essa corporação vem preparada. Porque, poxa, vocês são alunos de história, né? Vocês estudam história na escola e tal. Sim. E você aprende sobre heranças culturais e sociais. E a polícia faz parte de uma herança, até porque se ela é um objeto social, ela tem herança. E a polícia é criada quando? Ela é criada na colônia, né? Ela é criada para proteger a coroa. Deixa eu ver aqui. Movimento da coroa expulsando os malês na revolta dos malês. É uma polícia da coroa, polícia colonial. Processo de volante indo matar os cangaceiros. É a polícia defendendo o Estado. O movimento de contenção de um protesto de revolta, e aí não tem como ser pacífico. Quando eu falo protesto de revolta, sei lá, o caso lá da Mirtes, por exemplo, que é do caso Miguel.
Sim, sim. É um caso de revolta, é um caso de revolta comunitária. E gerar uma certa violência, né, entre aspas, grandes, e aí você tem uma contenção de forma ainda mais pesada. Então são os cenários, né, que a gente vem entendendo. Tanto é que quando você percebe, tem quem esteja ali dentro que não quer cumprir isso, né? Só que essa pessoa, ela cumpre esse protocolo, né? Ela é levada a produzir esse aspecto porque a gente tá falando justamente sobre a estrutura. Tem um carinha que eu tenho dificuldade de citar o nome dele hoje em dia porque ele vive um processo muito pesado, que se chama Silvio Almeida, né? Que foi ministro racial do Brasil, não é racial o termo não. Ele era ministro de Direitos Humanos, desculpa, é porque aumentou o nome, né? Era ministro de Direitos Humanos e questões étnico-raciais, isso, perfeito. Só que simplesmente ele foi, depois né, foi retirado, porque simplesmente ele está passando por um processo de acusação, e eu vou usar o termo de acusação porque até o momento não foi confirmado, então tem aquela regra de quem está comunicando que é a presunção de inocência. E aí eu não posso deixar a minha opinião, que é, normalmente, se tem macho envolvido nisso aí, problema à vista. Mas, né, simplesmente ele tem um livro muito massa que se chama O Racismo Estrutural. Ele vai falar sobre essa memória estrutural do racismo. Inclusive ele vai falar sobre essa ideia do preto e do negro, né, que são palavras que conversam, mas são duas coisas distintas. Por exemplo, a gente, no próprio episódio, se vocês escutarem depois vocês falam, vocês vão perceber que vocês têm dificuldade de falar a palavra preta. Porque é uma palavra que foi construída no nosso vocabulário como se fosse algo pejorativo. Mas não é, tipo, eu não vou virar para Eduardo e dizer que nossa, ele é claro, não, é branco. Então eu vou virar para uma pessoa preta e dizer que a pessoa é preta. Mas aí tem a diferença do linguajar, né, que é a construção da fala. Já o termo negro para Silvio vem na ideia da negritude, né, que é uma questão cultural. Né? E aí a gente vem para traços étnicos, traços culturais e tal, essa relação. Django Ribeiro também traz isso, né, no Manual do Antirracista, né? Ou Lélia Gonzalez, quando ela fala que só dá para ter democracia racial se houver democracia, quando ela vai pela luta, nos anos 70, né, vai participar das passeatas e para a democracia da Iracajá, né? Quem aqui não vai lembrar do M37? Que é aquele grupo dos pirralhas lá com Marighella e tal, da Copa também. Porque justamente durante alguns aspectos da nossa sociedade, a gente não criou a lei da segregação, mas a gente segregou. Entende? Estados Unidos criou a lei de segregação. A gente não criou a lei de segregação, a gente segregou. Só que segregou como? Dizendo que pode conviver no meu espaço. Só não vou fazer uma facilidade para tu conviver. E esse cara vai pra favela, esse cara vai pra região vulnerável. Aí o cara que vai, vou lembrar muito de Chico, assim, a fome tem uma saúde de ferro, né? Uma música que ele tem fome de tudo. E aí ele fala muito bem, assim, de que a fome é crônica. Como é que eu vou chegar num cara que tá com raiva da vivência dele e eu vou dizer que ele tem que ser educado e calmo e tranquilo, e que ele tem que ser gentil. Como é que é gentil com fome? Eu estou dizendo que ele outra parte importante, não é justificativa para a violência, não é justificativa para o crime, mas é entendimento, não é entender uma coisa, justificar outra, é um entendimento sobre a solução. É muito mais fácil para o cara no topo de um prédio que falar sobre do que o cara que está lá vivendo o B.O. Sei lá, não sei se você tem a vivência de ver algum cara na rua e pedir comida a você e ele não pedir de uma forma assim gentil, ele já pedia e dá comida. E você, peraí, pô, fala direito. Como, pô, o cara tá com fome, velho. O cara pode estar ali, sei lá, também vulnerável a entorpecente, mas o cara tá com fome. O cara não vai chegar, moça, tudo bom? Você tá bem hoje? Só tudo bem? O senhor poderia, por obséquio, ceder um pouco de dinheiro? Não vai, né? Forçar demais a... Pra quem não tá passando a fome, você falar do que você não passa é muito mais fácil do que você falar do que o que você passa. Eu acho que nessa vulnerabilidade a gente pode trazer também pela questão da saúde. Né? Na Covid-19, a maior parte de pessoas que morreram de Covid foram pessoas pretas, porque não tiveram acesso à saúde, não tiveram acesso à vacinação, não tiveram acesso, acho que já estavam com Covid, acesso a, por exemplo, um leito, né? A gente tem aqui o exemplo
o Hospital da Restauração aqui em Recife, né, para alguém conseguir um leito na época da Covid, aqui na Restauração era praticamente impossível. Muito lotado mesmo. Só quem conseguia é o pessoal que tem um contato de um conhecido, que é enfermeira, que conhece alguém e consegue colocar alguém dentro de um quarto. Sendo que a grande maioria das pessoas ficavam no meio dos corredores ou até mesmo no chão. Na época da Covid, eu me lembro que tinham vários vídeos que gravavam no meio dos corredores. Tipo, as pessoas... Era um vídeo assim, que você via, era tipo deplorável que você via ali. Tipo, era gente em cadeira, gente em pé, esperando um leito, sendo que na grande maioria das vezes não dava tempo. Não tinha maca, tinha uns que não tinham maca, que tinha vídeo que era o pessoal deitado no chão, assim, na beira do corredor pra esperar ser socorrido. A pessoa tá lá passando a maior urgência e ela tinha que esperar para ser socorrido porque não tinha vaga em lugar nenhum, não tinha os médicos também, muita gente também passando por ali. Então também varia muito numa questão também de infraestrutura, né? A culpa não é dos médicos, né? Porque os médicos não têm o que fazer, eles estão ali pra prestar assim, eu digo, que nem como tu falou da questão policial. Realmente é a questão do cenário político, assim, governamental que foi colocado, né? E muitas vezes falam, não, mas a gente tava tentando atender, tipo, não tava. Realmente é muito difícil pra essas pessoas. Assim, eu não tenho lugar de fala porque eu tenho condições de, por exemplo, pagar um plano, ter o hospital particular, mas, tipo, eu conheço pessoas que, tipo, tiveram essa vivência e falaram, pra marcar um exame simples em um hospital público demora meses. Eu já vou puxar para o que lá me falou um pouquinho, que é esse negócio de separar um sistema que deveria ser para todo mundo, que é um sistema de saúde particular e o sistema de saúde pública, um sistema de educação particular e um sistema de educação pública, onde são coisas necessárias que estão sendo levadas para o âmbito particular, onde a pessoa que algo que deveria ser essencial para todo mundo, a pessoa tem que pagar para realmente conseguir algo a nível do outro. Deveria ser esses direitos humanos essenciais e deveriam ser disponíveis a todo mundo a um nível adequado. Eu vou puxar um pouquinho para o que é importante para a gente continuar e melhorar, que é a reparação histórica, né? Especialmente na via da educação, a lei de cotas, que é algo essencial, que mesmo assim é pouco, mas é um começo para a gente entender que é algo enraizado e que pessoas pretas vêm aprendendo há menos tempo do que as pessoas brancas. As pessoas brancas têm acesso à educação desde tempos. Agora aqui no Brasil, especialmente mulheres pretas, porque elas, além de ser pretas e ter esse racismo, são mulheres que têm esse machismo. Aí, né, sofrem em dobro. E depois eles falam, agora a gente tem que dar cota para a pessoa não estudar. Mas não é isso. Aquela pessoa tá indo em duas escadas, uma é rolante e a outra pessoa está subindo uma escada com um bocado de obstáculo. Aí a cota não é uma ajuda que vai dar uma escada rolante para a pessoa, é uma ajuda que é mínima, mas que reconhece um pouquinho do esforço da pessoa, porque é um esforço e é uma dinâmica muito diferente da pessoa que não está nesse âmbito racial. Sim. É importante da cota que, pegando a tua ideia, a escada rolante e a escada normal. A cota é fazer com que essa pessoa que sobe a escada normal, ela discute só com quem sobe a escada normal. Sim. Entende? Tipo, porque assim, a galera fala muito que a cota é o cara que tá subindo vai a escada roubar. rolante, não conseguiu chegar a tempo porque o cara que tá... todo respeito, eu já sou professor, mas você é burro. Porque assim, você tá na escada rolante, você consegue andar, você consegue entender qual a velocidade dessa escada, porque você tem toda a parada educacional possível. Sim. E você ainda, mesmo assim, você está alegando que alguém que não teve parada educacional nenhum, que está subindo uma escada cheia de buraco, uma escada totalmente difícil, só porque ela teve uma cota que encurtou a escada dela, ela ganhou pra tudo. Se isso, mesmo assim, fosse isso, eu diria que, pô, cara, significa que realmente você não merece. Porque a outra pessoa que ganhou a vaga, ela não ganhou porque facilitou, ela ganhou porque ela teve que se esforçar ainda mais. A diferença é que a cota ela joga essa pessoa na mesma linha de disputa e garante a ela o direito de que, tem 50 vagas, esse da rolante vai pegar 45, esse aqui tem 5 vagas. Significa que a cota ela também está disputando, mas ela está disputando uma linha mais justa. E hoje a gente consegue ter uma educação mais mestiça, de fato. Sim. Porque a gente é fruto de escolas privadas.
Quantos alunos pretos vocês tinham na sala? Quantos alunos pretos você tem na sala hoje em dia? Caramba, assim, de realmente. Ter mesmo É. 1, 2 no máximo. Entende? E vocês são, porque vocês são uma escola central, vocês são uma escola privada, numa área central do bairro Recife. Vocês não são uma escola privada numa cidade, num bairro pequeno. Sim. Ou vocês não são uma escola pública. Vocês são uma escola privada, infelizmente é isso. Ou você, e olha que aqui ainda é misto, tá? Quando você olha, principalmente no fundamental, que é justamente essa ideia. Você passa a ter uma lógica de que essa galera que nos anos 80 não tinha acesso, hoje em dia, hoje em dia, eu digo assim, dos anos 90 pra cá, essa galera está conseguindo acesso. Então, a ideia é que as cotas elas proporcionem esse acesso amplo lá na frente. Sim. Para que tu seja atendido por um médico preto sem ficar se perguntando, poxa, realmente é a primeira vez. Ou que não tem aquela falinha da faculdade, da menina preta que é a primeira da família da faculdade, quando na verdade não, ela é só mais uma mulher preta. Que teve uma oportunidade pra Porque conseguir. Porque ela... também, antes dela, da família dela também já conseguiu. Porque quantos não tem aquela vitória, aquele mito histórico branco, né? Que é o mito do heroísmo. Que faz assim, porque essa pessoa é muito sofrida, porque veja, ela é a primeira da família dela. Poxa, gente, talvez não. É um estereótipo. Talvez sim, porque socialmente falando é bem provável que seja. Mas é um estereótipo, pode ser que não, pode ser que a mãe dela, a mulher preta, também foi universitária e hoje ocupa um cargo administrativo aí. Sim. Com as dificuldades que ela teve bem maiores, mas conseguiu. E hoje é ela que tem as lutas dela, mas que haja um favorecimento, um reconhecimento. Poxa, velho, quantos heróis são pretos, pô, porque o Wakanda Forever, né, a ideia do Pantera Negra, foi tão, assim, aclamado. Porque, pô, todo pirraia que ia comemorar parabéns, ele botava o Superman branco, pô. Sim. Ele não tinha um boneco preto pra dizer que é ele, pô. Entende? E olha o que eu tô falando, exemplos muito mínimos, né? Porque ninguém pode tirar vários. Mas acho que são esses exemplos que mais... Eu só tenho, assim, duas coisas, né? Essa questão das cotas, que eu também não entendo quem não concorda. Porque, por exemplo, tem muita essa questão de tipo, não, mas a pessoa tá usando cota e tá pegando minha vaga. Sendo que depois, se a pessoa parar, essa pessoa teve o mesmo estudo que você tá tendo? Essa pessoa teve a oportunidade de fazer, por exemplo, um cursinho que você tá fazendo? E até, porque tem uma frase muito famosa, que é faculdade pública são para ricos e faculdade privada é pro pobre, porque se você vê, tipo, tem muita faculdade particular que bota bolsa de sei lá quanto, diminui. E uma questão dos brinquedos, trazendo um pouco para a área feminina, há pouco tempo atrás começou a surgir, por exemplo, Barbie preta. Barbie, Baby Alive, assim. Que olha que a Barbie é bem revolucionária, né? Quando se você for para da perspectiva feminista, a Barbie é lá em cima, assim, mulher no mercado de trabalho, Mas, tipo, era muito difícil. Eu ia dizer minha época, né? Mas não faz nem tanto. Mas, tipo, quando eu era menor, tipo, eu pelo menos não me lembro de, tipo, sei lá, ter na prateleira dos brinquedos, sei lá, uma Barbie preta. Não tinha, tipo, por exemplo, hoje você vai e você acha mais facilmente. Você não vê, tipo, por exemplo, uma variedade. Tem, por exemplo, uma preta, uma boneca, uma Barbie preta, no meio de, tipo, sei lá, 50. Mas você já acha, por exemplo, eu vejo muitas meninas hoje em dia também, que tem a Baby Alive, né? Que era uma boneca que fazia cocô e comia, assim. Que era uma bebê, assim. Que hoje em dia ela era chamada de bebê reborn, né? Desculpa, perdão, pesei. Enfim, era uma boneca que comia e tal, e hoje em dia, tipo, não tinha dela. Eu pesquisei, não tinha dela preta. Aí, de uns tempos pra cá, eu acho que de uns 3 anos pra cá, fizeram dela uma preta. E eu vi um vídeo de uma menina muito bonitinha, que tipo, meu Deus, ela tem a mesma cor que eu. E tipo, é uma coisa que assim, você vê pouco, mas ao mesmo tempo você fica tipo, mas isso não era pra acontecer, já era pra ter há muito tempo. É uma felicidade dolorida, né? É uma felicidade que ela tá vivendo, mas é dolorido de, poxa, velho, sério que demoraram isso tudo pra poder ajustar só isso. Só pra poder trazer um dado aqui, a primeira morte por Covid-19 aconteceu no dia 12 de março em São Paulo. A vítima era do sexo feminino, tinha 57 anos e deu entrada ao hospital no dia 11 daquele mês. Anteriormente, quem sabe se o primeiro óbito tinha ocorrido em 16/3, mas o primeiro óbito acontece no dia 12 de março por uma empregada doméstica, que era uma mulher que não tinha viajado para a Itália, né, que era o berço da vulnerabilidade coronária naquela época, né, a Covid estava muito forte na Itália, né, estava forte na China, mas a migração do Brasil tinha conseguido a Europa ao Brasil.
E foi de uma família rica que traz para essa empregada doméstica vulnerável. Quem é essa empregada doméstica na lógica brasileira? Não é a ideia da diarista de hoje que você constrói com direitos, que nem tem esses direitos todos, mas pelo menos tem uma carteira de trabalho assinada, tem os direitos associados. Mas quem é essa mulher na história brasileira? É a Ana de Leite, né? É a Mucamba, é nessa lógica, vulnerável pra caramba. E um outro ponto aqui é só que vocês colocaram aqui, nosso amigo Bruno, ele colocou na pauta que é um exemplo da taxa de homicídio entre jovens negros, né? É quase 3 vezes maior do que a de jovem branco. E aí, nos anos 90, Racionais, que é lançado capítulo 4 e círculo 3, que muita gente conhece porque tem aquela música. Eu não vou saber fazer agora. Vocês esperaram assim, né? Pô, ele vai fazer. Mas ele fala, né? 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Entende? Aí você começa a entender um pouquinho sobre Racionais dos anos 90, falando sobre a ideia do sobrevivendo no inferno, que é como era essa vivência, essa loucura, que está associada a esse espaço. Eu ia falar 2 coisas, que um seria realmente ter uma perspectiva que é quantos gênios a gente não perde por causa de falta de oportunidade. Que a gente vê, eu vou dar um grande exemplo, que é o Pelé. É uma pessoa que nasceu em periferia e por causa de uma sorte, por ter uma oportunidade, ele conseguiu ser o gênio e a lenda que ele é, né? Que revolucionou o Brasil em geral na perspectiva do mundo. Mas quantas Pelés, quantos gênios que a gente perde porque não tiveram oportunidade a uma educação ou a outro aspecto de sua vida. Então, aí podia ter uma pessoa cientista que ia descobrir a cura do câncer, mas porque essas pessoas nunca tiveram acesso à educação ou a oportunidade até de mostrar um pouquinho de seu talento, não desenvolveram e ficaram por ali mesmo e não conseguiram sair dessa classe social, porque é muito mais difícil para uma pessoa nascida numa classe social baixa ir para alta. Não é como se, vamos falar, 2 pessoas, uma que estava na classe média alta e ficou na classe média, o filho dele ficou na classe média alta, e uma pessoa de uma classe baixa ficou na classe baixa. Eles fizeram o mesmo percurso de currículo, não é como se aquela pessoa fosse muito melhor do que a pessoa de classe baixa só porque eu estou numa classe maior. Mas não, vocês fizeram o mesmo percurso, mas ele não teve a oportunidade e você também não fez nada de revolucionário de continuar na classe onde você está. Então, é realmente essa falta de oportunidade. E a outra coisa que eu ia falar, calma que eu esqueci agora, mas ia ser... seria da representatividade de pessoas pretas em filmes. Assim, eu ia puxar a Ariel, né, que Ariel é negra e teve aqueles vídeos de crianças pretas reagindo, ai, nossa, ela é da minha cor, mãe, olha que legal. Mesma coisa que lá me falou das Barbies, que é realmente como é importante essa pessoa ter essa representatividade, como foi com a Princesa e o Sapo também na época, e hoje em dia sendo com essas trocas de personagens que realmente a gente pode prezar para mais personagens assim, mas era para ter desde o começo. Se 50% da população brasileira é preta ou parda ou mestiça, e eles são tecnicamente a maioria em quantitativo, mas em representatividade eles são de longe minoria, especialmente na representatividade política, que é comparado aos brancos a 2%, ou pessoas que ocuparam a ABL, a Academia Brasileira de Letras. Só tiveram um negro, 2 negros de 200 brancos. Aí tem até a história de Lima Barreto, que não conseguiu atingir a ABL, mesmo conquistando tantas coisas no seu currículo acadêmico, de coisas literárias, que tentou, aplicou, mas eles negaram. E pessoas que nem são tão conhecidas, mas são brancas, tiveram uma classe, tiveram oportunidade de falar assim e conseguiram. E quem fala isso é até Lilia Schwartz, que agora ocupa uma cadeira na ABL, que ela falou que Lima Barreto era para estar aqui ao meu lado, né, ocupando uma cadeira, mas ele não está porque
por causa dessas injustiças que tiveram lá e ainda estão tendo até hoje. Sobre Lilia Schwartz, eu tenho um receio Eita. de citar ela em construções de fala sobre personalidades pretas, porque assim, ela vai ficar muito famosa, né? Nessa Sim. defesa, Aí ela vai roubar que a luz. vai ter um processo aí bem complicado, porque ela é uma mulher branca, Sim. fazendo aquela construção do heroísmo, e aí tem uma crítica bem pesadinha sobre ela, não é justamente nessa relação, mas a parte da Lima Barreto é realmente. Lélia Gonzalez mesmo, por exemplo, filósofa socióloga, na verdade, e não tá, a gente vai ter o primeiro brasileiro de fato na BL agora, que é Ailton Krenak, que é o primeiro brasileiro de fato, que assim, a nossa Academia Brasileira de Letras é a Academia Luso-Brasileira de Letras, né? Porque a gente fala português de Portugal. Claro que o nosso português, poxa, é um cara de linguística que vai ficar dizendo que a nossa língua é falada e o português do Brasil é um português do Brasil, né? Que de fato a gente tem uma linguística brasileira. Mas, porém, todavia, a gente fala sobre Brasil, né? É o Guarani Kaiowá, né? Que descreveu esse processo. Só trazendo para um lado de mais infantil, né? Um pouco para as crianças, né? Que, pelo menos assim, que eu tenho na minha cabeça, a criança ela não nasce sendo racista. Ela não é que aprende, né? Ela molda o caráter dela. Ela meio que, querendo ou não, aprende a ser racista, né? Ela vem da atitude dos pais, dos responsáveis. Por exemplo, me veio na cabeça, tem um comercial de um lápis, de uma marca de lápis, que é uma mulher perguntando onde é que tá a cor de pele, lápis cor de pele, né? Porque antigamente, né, era o que hoje é dito como bege. Aí uma mulher perguntou, sim, mas qual dois? Aí lá, né, a marca de lápis, né, fez uma paleta de cores, tons de pele, né, porque não existe som, né, antigamente era aquele bege meio rosado e, na verdade, não existe só um tom de pele, né, existem vários, até se vocês forem em papelarias e tal, vocês vão ver, tipo, kits e mais kits de, tipo, vários tons de pele, que eu acho isso muito legal, e eu acho que a gente também pode trazer que, querendo ou não, foi um racismo, né, que aconteceu com o Poço do Rodo agora, né, que ele foi preso, mas, que foi preso, né, foi solto ontem. Foi detido, na verdade. Ele chegou. Não, foi pra cadeia mesmo. Foi. A verdade é que ele foi, né, ele foi colocado como se fosse assim, tipo, um cara comum e tal. Sendo que ele foi preso por não foi pelas músicas, foi pela letra das músicas que ele cantava, porque fazia apologia ao crime. Sendo que se fosse uma pessoa branca cantando o que ele canta, seria aplaudido e falado, não, é isso, representatividade. Eu vi até MC Cabelinho falando nas redes sociais, quando é um preto atuando na Globo é visto como arte. Mas quando é um preto dizendo, né, falando que é uma apologia ao crime, mas que na verdade é uma realidade que ele vive, imposto pela sociedade, é visto como algo errado. Uma das questões sobre o aprisionamento de Pose é só um detalhe. Independente do que ele fez ou não. Foi uma humilhação. É a forma, porque assim, pô, a gente teve agora Robert Jefferson, puxa a bomba, levanta a arma e a policial conversa com ele. A gente teve aquele cara lá bem fortão e tal, que ele foi preso por desvio de dinheiro, alguma coisa assim. Mas enfim, vai andando na frente sem ser... Sim. Entende? Você não... Puxa. E o cara, ele foi preso de forma sem precisar de nenhuma resistência. Então, se não tem resistência, o protocolo não é aquele. O protocolo é de botar roupa, sai normal, não faz a espetacularização. Exatamente. E não, por exemplo, a filmagem é feita pela própria polícia, para poder espetacularizar mesmo e ridicularizar ele. E aí é nessa linha que é como eu tô falando assim, eu não sei, pô, não sou o juiz, então não sei se ele cometeu crime ou não. E pouco importa pra mim. O que importa pra mim é que o protocolo seja seguido de forma unitária. Sim. É pra dar porrada de todo mundo? Então dá porrada de todo mundo. Exatamente. Não é pra dar porrada de ninguém? Então dá porrada de ninguém. Assim, Acabou, assim. teve um exemplo, né, que aconteceu até aqui. Não foi, Que o Sérgio não dá porrada de ninguém. tipo, não foi no contexto de racismo, mas foi a Deolane, ela foi detida, né, aqui em Recife. E, tipo, ela não tava nem na casa dela, tava hospedada em um hotel.
e ela desceu, não foi algemada e foi tipo andando normalmente pro carro, tipo ela não foi detida grosseiramente. Aí eu acho que é um bom exemplo, nessa questão, né, de poder do grupo. Eu queria só aqui ajuda um pouquinho de Pedro, caso eu esteja falando alguma coisa errada, né? Se eu não estou enganado, foi na França, não foi? Que teve um processo de que, por exemplo, aquele pessoal que participava mais de comunidade, pessoas negras e tudo mais, que viviam no centro da cidade, tudo misturado, teve um processo, eu não me lembro o nome do processo, mas que eles faziam justamente era retirar esse povo com brutalidade e tudo mais e colocar eles no recanto da cidade. Distritos. Isso. Que o centro ali da cidade tinha que ser ocupada pelo pessoal rico, pelo pessoal... Pela elite europeia. Isso. E aí, isso daí só agrava mais aquele conceito de estratificação social, né? De que a minoria, que são aquelas pessoas que têm mais direitos, elas só vão cada vez mais conquistando o lugar, tendo mais direitos cada vez mais, enquanto a maioria, que é aquela parte, a base da pirâmide, elas só vão cada vez perdendo e se afastando mais ainda desses direitos. Tipo, eu já viajei pra França e eu presenciei muito isso. Não, é só porque ele falou, eu lembrei que realmente eu presenciei, tipo, eu não via muitas pessoas pretas na rua e eu não via muitos moradores de rua, como, tipo, a gente vê, tipo, muito normalmente, assim... Porque tu andou pelo centro da França, Paris e tal. Pelo centro, assim, tipo... Aí a gente até perguntou pro guia lá, onde estava, por exemplo, a minoria e tal. Ele falou, não fica por essas áreas, eles não vêm pra cá, eles ficam numa área restrita, que aí, tipo, ele falou que é uma área, tipo, bem acabada, assim, que, tipo, você nunca imagina, porque o que você vê na internet é algo muito maravilhoso. São os guetos, são os distritos. Os distritos, eles são formados de forma bem isolacionista, assim, que tem bloqueio e tal, todo um processo. E é bem engraçado, porque quando você olha pra França, a França é um dos países mais pretos da Europa, tá? França, Bélgica, Inglaterra, são países muito, como é que eu posso dizer, muito miscigenados, principalmente por uma questão do corpo deles mesmo, né? A colonização deles, então que agora tem que invadir mesmo, tem que ir em busca da terra que eles mesmos roubaram, né? Então você tem um processo muito forte. Tudo é que agora, pronto, a gente teve a vitória do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, né? E quem era a torcida do Barra Brava francês, né? Que são os Ultras? Quem era essa galera? Era o povo preto, porque a galera que gosta de bola, a galera que tá ali naquela ação e aquela galera tava ali vivenciando um momento de êxtase, de euforia. E tem até uma parte bem legal, que eu tava conversando com minha esposa. A segurança do estádio, que são os stewards, eles estavam lá fazendo a segurança. O carinha, ele ultrapassa o alombrado. No que ele ultrapassa o alombrado, aqui, esse carinha levaria cacete até umas horas pra poder voltar. Lá, ele estava errado, e ninguém disse que ele estava certo. Mas ele pulou. Qual é o trabalho do estúdio? É tentar controlar. Sim. Quem é que tem o direito de estar com a emoção eufórica? O cara que está trabalhando ou o torcedor? O torcedor. Então, o estúdio tem que ser o que controla essa emoção, certo? O que o cara faz? O cara bota a mão na frente dele. O cara tá tão eufórico com que é 3-0 já, que ele abraça o estúdio, comemora e volta. Porque ele só estava louco ali de emoção. Tanto é que quando você vai para as linhas filosóficas e sociológicas, você sabe que emoção é uma das coisas mais malucas de se controlar, né? Porque todas as referências de benéficos, tipo, cometeu alguma coisa, foi a emoção ela sempre tem uma justificativa muito bem construída, né? Não justifica tudo, mas sempre tem. Sim. E aí, mas o que eu queria falar era a forma com protocolos bem feitos, bem cumpridos, eles conseguem conter. Porque, por exemplo, tu tem uma multidão arranjando barulho. Aí tu vai lá e chega com a polícia dando porrada. Tu alivia o barulho ou tu aumenta o barulho? Aumenta o barulho, irmão. Porque aí pessoas vão porque pular agora bastante. vai brigar porque agora vai virar uma briga total. Vai virar uma briga total, um maluco que não vai controlar, não vai conter. Como é que... E aí é a vulnerabilidade do próprio policial também. Então, como é que 10 policiais vão conter uma torcida de 100 pessoas? É doido, é policial. Às vezes não é, 1000 pessoas. O cara vai ter que usar da força para poder se defender. Só que o certo é justamente promover o protocolo. Já começar com a violência só vai gerar mais violência. Mas nessa linha assim, é bem louco, mas tem essa relação. E a França é bem assim, bem... Eu ia falar também sobre essa relação da Europa, que como eles tratam, como se fosse, especialmente imigrantes, né, que eles tratam como se fossem sobre-humanos. E tem um negócio lá na Polônia,
que eles liberaram a lei para que se o imigrante entrar... Eu já estou entrando para outra perspectiva aqui, mas se o imigrante entrar, eles são liberados a atirar. E tem um deputado polonês que ele falou, eu esqueci o nome dele, mas ele falou que a gente trata imigrantes assim porque imigrantes são animais. E eles deveriam ser tratados assim. Mas, tipo, você está tratando uma pessoa como um sobre-humano. E é assim que a gente vê essa perspectiva que é muito perigosa porque vem do sistema. Se fosse algo de pessoa para pessoa, seria mais fácil de controlar. Mas como é do sistema que tem o poder fazendo coisas preconceituosas, é algo que a gente tem que resolver de pouquinho em pouquinho e a gente precisa lutar e ter uma revolta contra isso. Não é algo que a gente pode deixar um sistema corrompido continuar se corrompendo e continuar fazendo essas ações. Né? Especialmente quando a gente tem um poder de democracia que não é 100% como chama, curador, ou 100% que vai consertar tudo, mas que é um começo para a gente se conscientizar de não deixar tudo piorar. Né? Ó, bora fazer da linha, a gente vai acabar. Só pra gente poder fazer assim, a valorização do escritor, lê aqui, por favor, ó. Ele botou até assim, ó. Vamos Com alguns dados rápidos para refletir. No Brasil, mais de 70% das pessoas em situação de pobreza são negras. Pretos e pardos são maioria entre os desempregados e também entre os que têm piores salários. Em universidades públicas, o número de estudantes negros cresceu, mas com cursos mais valorizados como medicina e engenharia ainda são minorias. O dado tem cor, a estética é um reflexo da estrutura. E ela diz que quem nasce negro nasce com menos proteção social. né, pra dar moral ao coisa. Tem papo todo assim marginalizado, né? Pra gente ter... Desde que a gente tenha falado tudo isso, a gente sabe que socialmente a gente vai enfrentar todo esse processo. Sim. E é isso. Mas aí cabe a gente, enquanto pessoas sociáveis, tentar, porque isso aí é um padrão social, né? Não é uma questão de características culturais. Que características culturais têm que ser aceitas. É sociedade mesmo, é entender o que é sociedade justa e é isso. Então é isso, gente. Valeu. Então, com muita pressão aqui pra gente acabar. Curte, se inscreve, ativa o sino, segue a gente no Instagram e no TikTok. Ajuda, galera. E no YouTube. E no YouTube, se inscreve. Ah, é, se inscreve, não segue não. Eita, matei. Maratona todos os vídeos que tem aqui. Pra dar moral. E valeu. Até a próxima semana. Tchau. Vocês têm